eu vou fazer na noite de hoje é contar um pouquinho para vocês qual a história dessa frase e buscar dar para vocês um sentido um pouco mais profundo. O que é esse conhece-te a ti mesmo? De forma geral, quando a gente pensa em conhece-te a ti mesmo, a gente pensa, precisamos conhecer os nossos defeitos, precisamos conhecer as nossas virtudes, precisamos conhecer como somos e como nos colocamos diante das pessoas. Mas será que é só isso? Será que conhecer a si mesmo significa só conhecer a nossa vocação? Só o nosso papel no mundo? Ou será que existe uma chave mais profunda por trás desse conhece-te a ti mesmo? Da onde vem essa frase? Qual é o sentido mais profundo? Então a proposta é falar um pouquinho para vocês da onde vem, qual é esse sentido mais profundo, e como é que a gente pode fazer de uma forma muito prática e muito objetiva, para que a gente possa trilhar esse caminho em direção a esse conhece-te a ti mesmo. Essa é a proposta da noite de hoje. Então a primeira coisa que eu vou fazer é contar um pouquinho para vocês a origem dessa frase. Alguns já sabem, outros não. Essa frase conhece-te a ti mesmo, gnoth zeaton, em grego, clássico. Na realidade é uma frase que era inscrita no oráculo de Delfos. O que era o oráculo de Delfos? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar aqui em Nova Acrópole. O oráculo de Delfos era um templo numa região chamada Delfos, na Grécia Antiga. E é interessante que tudo por trás do oráculo de Delfos é simbólico. A palavra Delfos, por exemplo, em grego, significa ventre. Então imaginem que nesse lugar muito especial, na Grécia clássica, existia um templo dedicado ao deus Apolo. Era um templo circular, templo redondo. E nesse templo dedicado ao deus Apolo, existiam sacerdotisas, chamadas as pitonisas. E essas sacerdotisas, contam os mitos, a história, na verdade, conta, elas eram sacerdotisas que tinham um dom da profecia. Nesse lugar, que era Delfos e que tinha esse templo, existia uma fenda na terra. E dessa fenda da terra saíam alguns gases. E conta a história daquela região, que as sacerdotisas, quando elas inalavam esses gases, elas entravam no estado alterado de consciência. E saíam reis, sacerdotes, grandes líderes, o mundo clássico inteiro ia até a cidade de Delfos para fazer pergunta às pitonisas. Onde que eu devo fundar a minha cidade? Eu vou ganhar essa guerra? Eu devo partir em batalha? Qual é o futuro do meu reino? Todo mundo ia para o oráculo de Delfos fazer essas perguntas. E aí tem algumas coisas muito interessantes em relação ao oráculo de Delfos, porque no oráculo de Delfos, que foi construído em homenagem ao deus Apolo, dizem que o templo foi construído porque ele lutou contra Pítia, que era a serpente. Apolo, na mitologia grega, é o deus da harmonia, é o deus da beleza, representa esse elemento do sol interno. Então imaginem só, Apolo que luta contra a serpente significa aquele mestre, aquele grande deus que é capaz de dominar as potências ocultas da sua própria natureza. Então Apolo, que é esse deus muito poderoso, que inspirava essas sacerdotisas. E aí é muito interessante, mas de onde veio essa frase? Por que ela estava escrita no templo de Delfos? De onde que ela vem? Quem que inventou? Foi Platão? Foi Pitágoras? Sócrates? De onde surge essa frase? Muito provavelmente essa frase, na verdade, ela fazia parte da tradição grega da época, da mentalidade, da filosofia, que muito provavelmente foi buscar inspiração no próprio Egito. Porque há aqueles que falam que o mesmo tipo de mentalidade também você encontrava no Egito Antigo. Então aquela frase não pertenceu a um filósofo, na verdade pertenceu a toda uma tradição. E aquela frase então ecoou ao longo de toda a história da filosofia ocidental. Que a Grécia, afinal de contas, é o berço da nossa cultura. E aí depois então ela foi sendo espalhada, ensinada e chegou a nós até os dias de hoje. Mas o que é esse conhece-te a ti mesmo? Vamos refletir um pouco sobre isso? Agora que vocês entenderam um pouquinho de onde vem a frase, que na realidade tem um ensinamento importante, que não é só da Grécia, mas de toda a tradição humana. Vamos entender um pouquinho o que está por trás dessa frase. O que é esse conhece-te a ti mesmo? Existia no mundo clássico uma enciclopédia, provavelmente a primeira enciclopédia da história, uma enciclopédia grega chamada Suda. E aí existe uma frase muito interessante que eles usavam para poder explicar o verbete conhece-te a ti mesmo. Eles falavam, conhece a ti mesmo significa, é um provérbio aplicado
aqueles que tentam ultrapassar aquilo que são. É uma boa definição, né? Aqueles que buscam superar os seus próprios limites. Essa é a frase do conhece-te a ti mesmo. Mas quais são os nossos próprios limites? E quem é que somos? Estava refletindo para poder dar essa palestra para vocês um pouco sobre essa ideia do conhece-te a ti mesmo, encontrar um sentido mais profundo por trás disso. E eu fiquei pensando que a gente busca conhecer a gente mesmo desde quando a gente nasce. Vocês já viram como é que os bebês fazem? Desde pequenininhos. Eles começam a descobrir as próprias mãos, descobrir os próprios pés. E aí a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que a gente se relaciona, que tem o meu brinquedo, o teu, o seu, a gente briga. A gente vira adolescente, descobre que tem paixões, se relaciona, vive a experiência da vida comum. A gente cresce e precisa definir a nossa profissão, quem eu sou, qual a minha vocação, para onde eu vou, e assume os nossos papéis. E a gente percebe que existem muitas expectativas em relação a nós. A gente precisa crescer, casar, quiçá ter filhos, ter uma profissão, ocupar um papel na sociedade, viver a nossa vida e morrer. Agora, se a gente tem um sentido de vida filosófico, ou pelo menos uma inquietação filosófica, e todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que de alguma forma tem, a gente começa a se deparar com perguntas ainda mais incômodas. Além dessa, quem eu sou, qual é a minha vocação, qual é a minha profissão, qual é o sentido da vida? Quem eu sou de verdade? Trabalhar, estudar, fazer tanta coisa, por quê e para quê, em direção a quê? Então a gente começa a ver que essa pergunta do conhece-te a ti mesmo, ela tem várias camadas. Não é simplesmente conhecer quais são os meus defeitos e quais são as minhas qualidades. Eu posso conhecer aquilo que é o meu corpo, e é muito interessante, a gente vai falar sobre isso. O nosso corpo fala muito. Quando a gente olha para uma pessoa, o formato do corpo, a nossa postura, o jeito da gente sentar, o jeito da gente vestir, fala muita coisa. E a gente vê uma pessoa caminhando, quantas coisas a gente não descobre sobre quem ela é. Então o corpo fala. Os gregos falavam que a gente tem esse elemento do corpo que eles chamavam de soma. E eles falavam que a gente tem uma outra camada mais profunda, porque a gente vai vendo que vai ficando mais profunda a experiência humana. Tem um corpo que fala muita coisa, tem a nossa psique, as nossas ideias. Vocês já perceberam que a gente tem muitos padrões mentais que são nossos? Vocês já viram que tem pessoas que são muito lógicas para olhar a realidade? Então, pessoas que olham a realidade muito mais do ponto de vista das emoções. Cada um sente e pensa a realidade de um jeito diferente. Então, essa é uma outra forma de conhecer a nós mesmos. Como funcionamos por dentro. Como funciona a nossa mente e como funcionam as nossas emoções. Só que conta também a filosofia grega que para além do corpo, para além da psique, os meus padrões mentais, afetivos, existe algo mais profundo, que os gregos chamavam de nous, que é a nossa natureza espiritual. Então, quando os seres humanos daquela época e ainda hoje falavam sobre conhece-te a ti mesmo, eles não dão o mesmo sentido que os psicólogos hoje dão. Não é conhecer simplesmente a nossa linguagem corporal. E nem conhecer os nossos padrões mentais e os nossos padrões afetivos. É, na verdade, conhecer uma realidade muito mais íntima e muito mais profunda. E sobre a qual sabemos muito, muito, muito pouco. Tá claro até aí? Percebem que por trás dessa frase, conhece a ti mesmo, tem camadas e camadas que vão ficando cada vez mais profundas? E por quê? Cadê esse mistério? O que é esse conhecer a si mesmo de uma forma mais profunda? E aí eu vou dar para vocês uma outra chave, que é uma chave presente não só na tradição grega, mas presente em várias culturas antigas. E eu vou complementar a frase do conhece-te a ti mesmo. Existe uma outra versão da frase conhece-te a ti mesmo que diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Já ouviram essa versão? Essa não estava escrita no oráculo de Delfos. Ninguém sabe onde estava escrito direito. Os filósofos começam a falar sobre ela em algum momento da história. E essa a gente começa a adotar como sendo uma frase mais completa do conhece-te a ti mesmo. Quando os gregos antigos falavam conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, na verdade, o que eles queriam dizer?
O ser humano é uma célula do mistério da natureza. E as mesmas leis que se aplicam ao espaço infinito se aplicam ao microcosmos da natureza humana. E aí, por trás disso, eles enxergavam que a natureza tem leis, padrões, um código. E que esse código tem sons, notas expressos pelas notas musicais, tem cores, tem números, tem formas geométricas. Existe uma coisa na tradição grega muito bonita. Platão ele falava sobre uma coisa chamada a música das esferas. O que ele dizia? A música das esferas era a música emitida pelos planetas. Ele falava todas as coisas emitem um som, inclusive os planetas. Então imagina que todos os planetas emitem uma música, assim como todos os astros, assim na verdade como todas as coisas. Porque se o som ele vem da reverberação das moléculas que se movimentam, o que é que emite som? Todas as coisas. Só que o som das moléculas nesse copo eu não ouço, eu não sou capaz de ouvir, mas algum movimento os átomos e as moléculas desse copo fazem, assim como todas as coisas na natureza emitem um som. E eles falavam sobre esse som da natureza. Só que Platão falava uma coisa super interessante, ele falava o seguinte: como essa música das esferas a gente ouve desde quando nasceu, a gente não ouve. Porque é um som sempre presente e por isso a gente não conhece, não sabe qual ele é. E eu estou dizendo isso para vocês porque eles acreditavam que, assim como existe o som da natureza, existe um espectro de cores, existem os números, existe a geometria da natureza, o ser humano é parte da natureza. E nós temos uma ignorância nossa, muito própria, da gente se sentir apartado da natureza, não é assim? Quando a gente pensa em natureza, a gente pensa sempre numa natureza fora. A gente pensa nas plantas, nas matas, nos animais, na flora, na fauna. Mas a gente esquece de pensar que, na verdade, o ser humano é parte do sistema. E que natureza não são os animais que a gente observa. O que são as leis da natureza? Tudo. Todo o espaço infinito, todo o mundo que a gente observa, todos os animais e todos os seres humanos. E que o ser humano não é algo à parte. Ele é parte da natureza. E se ele é parte da natureza? Existe uma matemática da natureza, existem sons por todos os lados, existem cores, existe um código da natureza. O que é natural imaginar? Que se somos parte da natureza, o mesmo código da vida está presente dentro de nós. E o que os antigos faziam? Estudavam isso. Astrologia, para poder falar sobre essas leis presentes por trás dos grandes planetas e das grandes constelações que reverberam e influenciam a psique humana. Falavam, inclusive, tem uma coisa super interessante, vocês sabiam que a forma como as moléculas se organizam segue um padrão geométrico? Existe uma lógica de ligação das moléculas que segue um padrão geométrico. Então, no fundo, o que a gente está falando? Que nós somos uma combinação de sons, uma combinação de cores, uma combinação de números, uma combinação de figuras geométricas, uma combinação de leis desconhecidas por nós. Por isso que diz toda a tradição humana que o ser humano tem um grande mistério dentro de si, só que ele não sabe qual é. E aí ele busca fora e ele desconhece ele mesmo. E por isso que as tradições falam, aprofunda dentro de você, descubra quem você é. Porque se você descobrir quem você é, você não vai descobrir se você gosta disso ou se você gosta daquilo. Você vai descobrir que existe um padrão da natureza presente em você, que é o padrão da vida. Só que o que é curioso disso? Que essas leis da natureza, elas se misturam. E aí cada ser humano vai ter o quê? Um padrão único e especial, que é uma combinação de sons, de cores, de elementos básicos, de figuras geométricas, de equação matemática. E aí deixa esse processo de descobrir quem somos como parte da natureza ainda muito mais rico. Que é descobrir no fundo, o mistério da consciência dentro de nós. E o que a ciência se ocupa? O que a ciência sabe de forma geral? A ciência ela se ocupa daquilo que é externo, nosso padrão fisiológico, aquilo que observa.
mas esquece de observar que por trás da natureza humana existe um elemento que é o elemento da consciência. Então, no fundo, o que essa tradição está falando? Conhecemos muito pouco sobre o mistério da consciência humana. Sabemos sobre o nosso eu biológico, sabemos algo sobre o nosso eu psicológico e social. Agora, sobre esse padrão da natureza expresso no fundo da nossa consciência, sabemos quase nada. A grande verdade é essa. E aí, no fundo, o que acontece? Toda a nossa ciência se ocupa com um lado externo da realidade. Descreve o eu social, mas não descreve o nosso eu interno. Então, a gente fica com uma cultura extremamente avançada e refinada, do ponto de vista racional, do ponto de vista tecnológico, e completamente ignorante em relação aos mistérios da consciência presentes dentro de nós, e que fazem parte de princípios maiores da natureza. Agora, como conhecê-lo? Quando a gente quer estudar alguma coisa e aprender, sabe o que a gente costuma fazer? A gente costuma ler, não é? Vamos estudar? Vamos ouvir, assistir aula, fazer curso, não é assim quando a gente pensa em aprender? E aí tem uma coisa super interessante, sabe essa frase do conhece-te a ti mesmo? Qual é o verbo grego que é utilizado para o conhece-te a ti mesmo? Um verbo que está associado à palavra gnose. A palavra gnose é a palavra conhecimento. Mas não é conhecimento de olhar de fora, me olhar no espelho e estou conhecendo quem eu sou. A gente tem uma forma de conhecer que é muito superficial, a gente lê livro para saber das coisas. Os gregos, quando eles falavam sobre conhece-te a ti mesmo, sobre gnose, sabe o que eles falavam? Eles não falavam sobre ler livros, sobre pensar sobre as coisas. Eles falavam de um grau de conhecimento, de penetração nos mistérios da vida. Tem um livro muito interessante de um sábio hindu, Shankaracharya, que ele faz o seguinte comentário, ele fala o seguinte: por acaso a gente se cura quando a gente fala o nome do remédio? Ou a gente se cura quando a gente bebe o remédio? Por acaso a gente se libera, ele diz, quando a gente pronuncia o nome de Brahman, que é importante na tradição hindu, ou quando a gente vive a realidade de Brahman? A gente por acaso conhece sobre a justiça quando a gente conceitua a justiça? Ou a gente sabe sobre a justiça quando a gente é justo? Eu sei o que é o amor quando eu leio um tratado sobre o amor? Ou quando eu desenvolvo a capacidade de amar e de sentir empatia por alguém que à primeira vista eu não gosto? Para eles era muito diferente simplesmente conhecer de fora e conhecer de dentro. O que era a gnose para eles? Um conhecimento profundo sobre a realidade das coisas, que tinha muito menos a ver com a mente e muito mais a ver com a intuição. Muito menos a ver do que pensar e ler, e muito mais a ver para eles do que sentir. Só que não sentir de forma comum, como a gente imagina. Sentir de forma profunda. Penetrar na vida. Se entregar à vida. É muito interessante isso, porque a gente acabou construindo toda uma cultura no Ocidente, que é uma cultura muito racional, mas com muitos limites. Estava lendo esses dias um livro muito interessante, que Jung fala sobre psicologia e religião. E aí ele vai contar os casos dos pacientes dele no consultório, muito interessante. E ele conta o caso de um paciente que ele teve, que era um homem de meia idade, muito culto, que tinha uma mente muito estruturada, muito racional, muito lógica. Ele era doutor em alguma coisa e tratava de algum campo da ciência. E ele tinha negado dentro de si qualquer tipo de religiosidade, qualquer tipo de possibilidade de intuição. E ele era curioso porque ele negava isso dentro dele, mas o tempo inteiro ele sonhava com isso. Ele sonhava com cerimônia, ele sonhava com a igreja, ele sonhava com velas, ele sonhava com cultos, ele sonhava só com elementos simbólicos que faziam parte da religião que um dia ele tinha participado. E aí, sabe o que acabou acontecendo com esse paciente? Ele ficou doente.
Ele começou a ficar desequilibrado psicologicamente. Ele não sabia o que era. Ele era super lúcido, né? Ele era capaz de conversar, estruturar e falar do raciocínio dele, os sonhos que ele tinha tido. Parecia que ele não tinha nada. Mas era uma pessoa desequilibrada do ponto de vista psicológico. E aí foi muito interessante, Jung contava os sonhos que ele teve, e ele falou que na hora que ele começou a aceitar que a vida psíquica dele era muito mais do que o racional que ele dominava e ele conhecia. E ele começou a abraçar as imagens do seu inconsciente, os elementos próprios da sua intuição. Esses elementos que estavam dentro dele escondidos, que ele tinha medo e que ele precisava admitir que ele não dominava, ele se curou. Porque é como se a partir daí ele tivesse tido uma vida psíquica mais completa. Ele tivesse aliado a razão que ele tinha extremamente estruturada com a capacidade do sonho, da imagem, da intuição. E assim se tornou uma pessoa mais completa. Então, o que é conhecer a si mesmo? Não é ler 1000 livros sobre autoconhecimento. Não é assistir 1000 palestras sobre autoconhecimento. Não é fazer 1000 cursos sobre autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, na verdade, está muito mais associado a se colocar na prova da vida. Viver a vida com intensidade, com profundidade, com entrega. Superar limites no nosso dia a dia, na nossa relação com as pessoas, para saber de fato qual é o mistério da vida presente dentro de nós. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, ok? E aí, o que é interessante dentro desse processo de conhecer e essas várias formas de conhecimento? As tradições antigas falavam sobre aquilo que eles chamavam do eu. A Índia falava sobre Atman, que é esse eu maior e esse eu desconhecido. Shankaracharya, que eu já mencionei, ele fala o seguinte: existe um mistério por trás de nós, que é esse mistério do eu sou. Ele falava assim, olha, é até curioso, quando alguém pergunta, Margarete, aí você fala, sou eu. É a primeira coisa que a gente fala, né? Sou eu. Existe algo mais profundo. Sabe por que eu estou voltando a isso de novo com vocês? Porque antes de eu vir para cá, eu pensei muito sobre o que eu ia falar para vocês. E eu fiquei com 1000 elaborações, né? Eu vou trazer para eles frases astrológicas. Claro, olha que fantástico. Falar sobre os arquétipos. Eu já fiz isso uma vez, eu achei muito interessante, porque a astrologia traz arquétipos da psique humana extremamente interessantes. Não, vou falar sobre esses temperamentos, porque as pessoas vão se reconhecer nos arquétipos e nos temperamentos. Aí depois eu me deparei com uma frase de Sócrates, no Fedro, que é uma obra clássica de Platão, que perguntam para Sócrates, né? Mas você não pode me falar um pouquinho sobre mitologia? O que você sabe sobre mitologia? Aí Sócrates fala para ele, eu não vou perder tempo estudando mitologia agora, porque eu ainda não achei resposta para a coisa mais importante de todas, que é quem eu sou. Lembrando a máxima do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo esse conhecimento das leis da natureza que eu falei, lembra? Que tem a ver com esse padrão da natureza, tudo isso em si tem pouca validade. É necessário e faz parte da caminhada. Mas no fundo, do que a gente está falando? De um ponto que está além de tudo isso. Várias tradições falam que, na verdade, sabedoria e encontrar a si mesmo não significa colocar mais coisas, encher mais o jarro, descobrir mais coisas simplesmente, mas tirar os excessos, aparar as arestas, entrar dentro de um processo de purificação de quem somos, para termos contato com aquilo que de fato é autêntico em nós. E essa é uma das coisas mais difíceis que existem, sermos autênticos, verdadeiros em nós mesmos. Ontem em sala de aula eu falava um pouco sobre isso, que fazemos muito teatro em relação a quem somos. E aí acreditamos no nosso próprio teatro e perdemos a autenticidade na vida.
E que no fundo, descobrir quem somos é a gente se liberar das nossas próprias fantasias e das projeções externas, para a gente ser quem é de verdade, para além de qualquer coisa. Que é ter contato com esse mistério da vida que as tradições falam, que é o Atma, que é o verdadeiro eu, que está além de tudo isso. Antes de vir para cá, eu estava compartilhando com uma pessoa o conteúdo da palestra, e aí ele falou uma coisa tão bonita que tem a ver com uma frase de Sri Ram, que falava que quando o ser humano, na verdade, conhece quem ele conhece esse mistério da unidade, que é o mistério de Deus. E se ele descobre esse mistério, que é o mistério da unidade dentro dele, que é o mistério de Deus, o que ele descobre? Todas as coisas. O segredo não está fora, está dentro. Só que é um segredo. Qual é o nosso desafio, na verdade? Desvelar esse segredo. E por isso a necessidade da gente ter uma caminhada humana, filosófica, uma vida consciente, para que a gente possa ir dissipando esses véus e realmente logrando essa tarefa, que não é nada fácil, de saber quem somos. E é o que eu vou fazer agora para vocês, é falar um pouquinho sobre o que é essa caminhada. Eu falei para vocês, olha, conheça-te a ti mesmo é muito mais. Existe uma camada mais profunda. O homem é um microcosmos, que é reflexo do macrocosmos. Para além disso tudo, existe um eu real, que é um eu verdadeiro. Agora, como é que a gente faz para descobrir esse eu real? Tem toda uma caminhada, existem passos, existem princípios. Isso é uma trilha, que é a proposta de Nova Acrópole. E é o que eu vou fazer? Colocar para vocês alguns elementos que são próprios para a trilha. A trilha não se esgota nesses elementos, mas são virtudes e são elementos fundamentais para qualquer pessoa que queira caminhar. O que é esse primeiro elemento na caminhada? Quero saber quem eu sou. Como é que eu descubro quem eu sou? Primeiro elemento fundamental, uma boa dose de amor e uma boa dose de generosidade. Quando a gente pensa no amor, normalmente, a gente pensa no amor de uma forma muito superficial. A gente pensa no amor, né? Entre o homem e uma mulher, o amor da família, que é importante, é bonito. Mas quando a gente está falando de amor, a gente está falando de uma chave muito mais profunda. O amor, ele abre a chave para a intuição. Porque o que o amor ele faz? Ele abre, ele entende, ele compreende mais e melhor. Porque se alguém faz alguma coisa para mim que eu não gosto, e ela comete um erro, o que eu faço? Eu rechaço. Mas se eu quero o bem da pessoa e ela comete um erro, ao invés de rechaçar, se eu gosto dela, se eu a amo de alguma forma, eu vou buscar entender o que está por trás. O amor vai dar um grau de empatia, vai dar um grau de entendimento, vai me fazer ter uma visão muito mais profunda em relação à vida. E o amor tem tudo a ver com a generosidade, um dos ingredientes fundamentais dessa caminhada, que é uma boa dose de altruísmo, uma boa dose de trabalho pelos demais. Uma coisa muito, muito comum de quem busca esses mistérios da vida é, às vezes, se deparar com aquilo que a gente chama um grau de egoísmo espiritual. O que é o egoísmo espiritual, né? É o prazer da vida interior, é o prazer do conhecimento oculto da realidade da vida, o prazer de estudar, o prazer de entender, porque tudo isso dá um prazer. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte da vida, o prazer de contemplar, o prazer de ser, o prazer de descobrir a si mesmo. São os prazeres próprios da alma e que têm o seu valor e que são importantes e são válidos. Agora, se a minha vida toda é apoiada em torno de eu ter um grau de satisfação, de gozo pessoal, por causa da vida espiritual, ela perde o valor. Olha que interessante isso. Não existem faltas de guias que você vê na livraria sobre tipos de meditação transcendente para você alcançar a liberação. Se eu quero alcançar a liberação pela liberação em si, pelo bem que isso pode trazer para mim, ela tem muito pouco valor. Várias tradições falam, Blavatsky fala sobre isso no Voz do Silêncio, que é um livro que a gente trabalha no curso de filosofia, sobre 2 caminhos. Doutrina do olho e doutrina do coração. Doutrina do olho, eu estudo, trabalho para me liberar. Doutrina do coração, eu trabalho e estudo pelo bem dos demais. A liberação e o crescimento humano por uma necessidade de evolução
humana. Não só minha, mas especialmente dos demais. Perceberam a diferença? E aí o que acontece? Aí eu acho isso tudo muito bonito, né? Eu quero viver essa experiência só para mim. E aí o que isso vai gerando? Um grau de egoísmo. E se eu não tomo cuidado, o que vai gerando? Um conhecimento que sem amor vai gerando uma dose de orgulho e uma dose de vaidade. Ah, porque eu sei, você não sabe. Nossa, você faz isso. Eu não faço. Claro que faz. Pouco consciente do que faz. E no fundo, o que essa caminhada deveria nos deixar? Cada vez mais humanos e mais fraternos. Se nos deixa apartados dos demais e mais críticos em relação aos demais, está fazendo mal, está fazendo errado. Não é a caminhada que leva ao engrandecimento humano, é a caminhada que aprisiona. É o que diz na tradição tibetana, que é a sala da instrução, onde há um conhecimento que trabalha para o meu engrandecimento pessoal, mas que não tem valor para os demais. E aí tem valor, tem pouco valor para a humanidade como um todo. Então essa é a primeira coisa, fundamental. O amor, a generosidade, o altruísmo, fundamentais nessa caminhada. Todas as tradições vão falar sobre isso, sobre cada vez menos eu e cada vez mais os demais. Na verdade, é o nosso egoísmo que nos impede de ver. Por isso, uma boa forma de caminhar é o quê? Entregar cada vez mais. Existe uma chave super interessante que Sirihan ele traz sobre a ideia de sacrifício. Para a gente, sacrifício é um peso, né? Ai, um sacrifício. Você sabe qual é o sentido original da palavra sacrifício, como sagrado ofício? Sacrifício significa o que é espiritual está posto acima daquilo que é material e externo. Ou seja, eu coloco o espiritual acima. Agora, sabe como isso para a gente tem muito peso, a gente não consegue. A gente associa esse sagrado ofício de colocar o espiritual acima como algo pesado. E devia ser, na realidade, exatamente o contrário. O que é o sacrifício? É a libertação, é a melhor coisa que pode haver. É a capacidade do ser humano entregar o coração, entregar quem ele é. E é muito curioso como as tradições falam sobre isso, e que entregando tudo de nós, tudo encontramos. Sirihan fala que se entregarmos tudo, de alguma forma estaremos percebendo o coração da vida. Nada para mim, tudo para a vida. Cada ser humano como veículo da grande vida. Olha que interessante, vocês já imaginaram? Se o ser humano se torna um veículo da grande vida, ele é parte do mistério da vida. Ele entende o mistério da vida, porque ele é a própria vida, de forma cada vez mais consciente. O outro elemento fundamental, uma boa dose de quê? De purificação moral. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Normalmente quando a gente pensa em purificação e moral, a gente tem uma visão puritana, né? Purificação é essa coisa assim meio certinha, né? Da purificação. Normalmente ligada a elementos instintivos. Sabe qual a melhor purificação que a gente pode fazer? Da nossa mente. Se a gente aprendesse a examinar melhor a nossa mente, limpar a mente, em relação aos nossos pensamentos circulares, as nossas formas mentais críticas, os nossos rechaços, e ter realmente uma mente aberta à vida, assim como um coração aberto à vida, e um grau de domínio básico sobre os nossos instintos, teríamos mais capacidade de ter contato com o sublime. Vocês entendem isso? Como é que eu vou ter contato com algo que é muito delicado? Se eu sou muito grosseiro, eu não consigo perceber a diferença entre uma coisa e outra. Esses dias alguém estava me contando uma história que eu achei ótimo, que a pessoa estava lendo, né? E aí veio o gatinho, né? Nossa, ficou tentando descobrir, né, o que estava entretendo tanto o dono dele, que ele estava lendo, interessado, e o gatinho olhando. Aí como o gatinho não entendeu o que estava acontecendo, o que ele começou a fazer? Morder o livro. O que você está fazendo, né, com essa lei? Deixa eu ver se é bom mesmo. Mas como ele não lia nada, né, gato não vai ler, não vai entender nada, aí o que ele começou a fazer? Ele se relacionou com o livro, com aquilo que interessava, e que era bom para ele, começou a morder o livro. Vocês percebem como a gente age como o gatinho? A gente morde o livro da vida, porque não tem sensibilidade e profundidade suficiente para ler o livro da vida.
Porque para o gatinho ler o livro da vida, ler o livro, o que ele precisaria? Ter uma mente estruturada, ele precisaria estar no outro ponto evolutivo, para ter interesse e capacidade de ler o livro. Significa que nesse livro que o gatinho morde, que a gente morde esse livrinho da vida, a natureza o tempo inteiro fala e ela mostra. E da mesma forma como existem coisas feias e sombrias, existem coisas muito belas e muito elevadas, que a gente não enxerga. Olha que interessante. Os mestres falam que a gente poderia chegar a esse estado de consciência superior aqui e agora. Não está longe de nós. É possível aqui e agora. Só que é um aqui e agora, num outro estado de consciência, numa outra dimensão de vida. E aí, para isso, o que eu vou precisar? De uma capacidade de enxergar mais essa parte mais sublime, mais elevada e mais sutil da vida. Que eu não vou adquirir como uma leitura, mas como uma forma de vida. É por isso que eu falei um grau básico de domínio sobre nós mesmos, os nossos instintos, as nossas formas mentais, para ter uma mente mais limpa, um coração mais limpo, para enxergar mais a vida como ela é. Porque no fundo, o que a gente faz? A gente cria a realidade. A gente inventa a realidade. A gente olha para uma pessoa e acha que ela é algo. Fruto do meu preconceito e fruto das experiências que eu vivi. Isso a gente chama de uma mente mecânica, que projeta o presente baseado na experiência passada. Essa mente não vê, ela reproduz o mesmo padrão do passado. Para enxergar a pessoa como ela é, eu precisava ter totalmente limpa, sem preconceito nenhum, sem achar nada, sem criar nada, sem inventar nada. Simplesmente esperando que o mistério daquela pessoa presente diante de mim pudesse se revelar diante dos meus olhos. Olha que interessante. Isso que eu falo de purificação. Limpo, livre, para ver as coisas como são e não para inventar uma realidade que a gente foi criado a acreditar que era. Porque a gente cria o mundo com a nossa mente, é isso que a gente faz o tempo inteiro. Então ninguém vê o que é, assim como a gente não vê a gente mesmo, a gente inventa a gente mesmo. Assim como a gente inventa os outros, a gente não vê as coisas como são. Terceiro elemento fundamental, e aí toca num elemento muito próprio da filosofia, que é uma dose de lucidez, uma dose de discernimento. Uma das coisas mais, eu não sei se vocês sabem, mas eu conversando com um psiquiatra, uma vez ele falou assim, qualquer pessoa pode surtar, sabia? Isso é possível acontecer. Você percebe às vezes os padrões mentais que as pessoas têm, você percebe que são padrões mentais que se repetidos, o que eles vão gerar ali no final da linha? Vão gerar um desequilíbrio psicológico. E quando existe um desequilíbrio psicológico, um grau de paixão que eu digo é um grau de, um excesso de, uma emoção desenfreada, eu não penso. É super interessante isso, tem até quem brinque com isso, né, que quando a pessoa está apaixonada, né, ela não pensa mesmo, né, por isso que ela faz às vezes as bobagens que faz, porque ela para de pensar. A paixão, ela faz isso, né? Ela cega um pouco a nossa possibilidade de razão. Então, quando eu vejo uma pessoa muito cega por muito exagero, tem alguma coisa aí fora do centro. Quando a gente está falando de lucidez, de discernimento, do que a gente está falando? De uma boa dose de sobriedade, de centro, capacidade de pensar de uma forma objetiva, bom senso. Um saudável senso crítico, não crítico que desconstrói tudo, mas um bom senso, uma capacidade de reflexão, de pensar, de questionar. Tem um filósofo chamado Eliphas Levi, que ele tem um livro muito interessante que ele fala um pouquinho sobre a importância da gente ter uma lanterna, né? Um farol. Ele usa na realidade esse elemento da lamparina, e ele usa essa imagem da lamparina como sendo a razão. E aí vocês vão me perguntar, mas você não acabou de falar que a intuição era importante? Como assim? Intuição e razão são as duas coisas. A razão que eu estou falando não é a nossa razão da nossa mente comum, cotidiana, egoísta e limitada. Eu estou falando de uma razão mais profunda, sensata, ponderada, humana, válida, objetiva. Um grau de sensatez fundamental para quem queira caminhar. Senão a gente vai encontrar qualquer louco por aí, vai seguir e vai achar que está fazendo a coisa certa.
O que nos dá, a gente precisa ter um grau de lucidez, um grau de objetividade, um grau de centro, para saber ponderar o que é e o que não é. Então, discernimento, a lucidez são fundamentais para quem queira caminhar, conhecer a si mesmo. E é muito interessante até para que a gente possa ter uma visão mais correta de quem somos. E aí entra nesse elemento final, que é um dos elementos fundamentais, que é o elemento da humildade. De forma geral, Platão fala sobre isso também, na verdade. Platão fala sobre tudo, quase. E vários filósofos falam sobre a facilidade que a gente tem de projetar algo que a gente não é. De inventar sobre nós algo que não é. E uma coisa muito bonita, para quem queira conhecer a si mesmo, é a capacidade da gente ter coragem para conhecer a gente mesmo. E se eu não tenho coragem de olhar para as minhas sombras e saber quem eu sou, e um grau de humildade para ouvir de uma outra pessoa que sabe algo sobre mim, sobre quem eu sou, eu nunca vou crescer. Então, a humildade, na verdade, o nosso fundador, ele fala sobre isso. Ele fala, humildade é a coroa das virtudes, né? É a pedra principal na coroa das virtudes. Para eu caminhar, eu preciso me colocar na condição de aprendiz, na condição de querer ouvir, de querer saber, de querer caminhar. Porque se eu acho que eu sei, como é que eu vou ter possibilidade de aprender? Não vou. Então, a humildade é uma das características mais fundamentais. E por fim, né, se a gente entende um pouco sobre esse mistério do conhecer a nós mesmos de uma forma mais profunda, descobrimos que somos um pequeno ponto do cosmos infinito, um microcosmos dentro do macrocosmos. Se nos aventuramos a desenvolver um pouco mais a nossa intuição para saber mais sobre quem somos, trabalhamos o amor, trabalhamos a purificação, a lucidez e a humildade, podemos saber um pouco mais sobre quem somos. E o que eu acho que a gente pode tirar como síntese de algo fundamental para que a gente possa viver essa nossa jornada é da gente viver esse mistério no ponto que nos cabe e abraçar de uma forma mais consciente esse grande propósito da vida, que é a própria evolução. Esses dias eu estava refletindo muito sobre isso, sobre a questão das motivações, porque existem filósofos que falam que o mais importante é o prazer. Prazer filosófico. E outros que falam sobre o dever. E a gente está o tempo inteiro falando sobre esse querer humano. Porque a força do querer humano é muito grande. Ninguém pode convencer ninguém a querer nada. O querer é nosso, é íntimo, é o que no fundo define quem somos e define a nossa vida. Então a evolução, ela parte de aprendermos a querer. E aí eu gosto nesse ponto muito de Confúcio, quando ele fala que o sentido da vida é o aperfeiçoamento. Querer o autoconhecimento não como um fim em si mesmo, mas como um imperativo da vida, da própria evolução. Quando o homem evolui, quer crescer, quer servir, quer ir em direção ao sentido da evolução da vida, ele está sendo ele mesmo. Ele está caminhando a favor da lógica da vida. Vocês entendem isso? Porque se existem leis na natureza, o homem é parte desse universo racional, que tem leis. Significa que o universo, ele tem uma finalidade, ele não é aleatório. Então existe uma direção. E quando o ser humano ele vai descobrindo cada vez mais dentro dele mesmo esse mistério da evolução, e o mistério do sentido da vida, ele vai caminhando de uma forma cada vez mais consciente e encontra isso como a própria motivação de viver. Vários filósofos falam sobre isso, que quando o ser humano não encontra o sentido maior da vida, ele fica se ocupando de coisas para ocupar o tempo, porque não consegue descobrir o próprio sentido da vida. Agora, quando o ser humano ele vai descobrindo cada vez mais o sentido interno da vida, o que não falta para ele? Senão força, motivação, energia para poder viver a favor da vida. Vocês entendem?
Não como um ser humano aleatório, eu vou fazer o meu projetinho e ignorar que eu sou parte de algo maior. E viver simplesmente a minha vida pessoal, sem me preocupar com o resto. O filósofo é aquele que não pode viver simplesmente voltado para si. Não faz sentido. Porque ele percebe que ele é parte de algo maior, e maior, e maior. E que se algo maior o influencia, o puxa a caminhar. Qual é o dever de cada ser humano? Na verdade, é sentir esse fio da vida, que faz com que a gente caminhe. É quase como se fosse sentir o fio da evolução da vida, para cumprir o papel que nos cabe. Viver uma vida consciente e viver uma vida verdadeiramente humana. Bom, então é isso o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Um pouquinho desse Conhece-te a Ti Mesmo, uma chave um pouco mais profunda, para além de conhecer simplesmente o que são os nossos defeitos ou as nossas qualidades, mas conhecer, na verdade, a nossa natureza mais íntima, o nosso ser, que na verdade é uma caminhada longa. A proposta de Nova Acrópole é o passo a passo dessa longa jornada. Mas cada vez que a gente dá um passo, é quase como se fosse uma criança que acordasse num novo dia, né? Cada dia é um novo dia. E deixa com que a jornada da vida fique cada vez mais motivante, cada vez mais profunda e cada vez mais rica. E esse é o convite da filosofia. Uma vida mais consciente, uma vida mais rica. Tá? Então, bom, eu fico aqui com a exposição de hoje. Vou abrir para perguntas. Quem ainda não é aluno do curso de filosofia está convidado a fazê-lo. Você tem razão. Eu falei sobre essa questão do prazer, porque existem vários tipos de prazer distintos, né? Então, imagina, a gente, não é prazeroso a gente estar aqui junto, né? Então, o prazer, na verdade, se é um prazer lúcido, ele é uma métrica. Se você está caminhando, se a vida ela está, de alguma forma, se completando. Agora, ele não pode ser a única métrica. O prazer, na verdade, ele tem que estar junto com a razão. A razão, ela é árbitro do prazer. É a mesma coisa, você come o suficiente, né? Você aprecia um bom prato num restaurante, você come o suficiente. Você arbitrou é o suficiente, isso vai te dar prazer. Se você vai além daquilo que você comeu, que é o suficiente, isso vai te causar dor, vai te causar um excesso, não vai ser bom para o seu corpo, não vai fazer bem para você. Agora, se você é capaz de apreciar uma boa refeição e fazer isso na medida justa e certa, é um prazer excelente. Porque é um prazer justo, é um prazer presente, é um prazer onde você desfruta daquilo que é parte da vida, você sabe diferenciar o sabor, você sabe apreciar o que é bom, mas ao mesmo tempo você não é capturado pelaquela experiência e faz da experiência do prazer o centro da sua vida. Então, na verdade, o prazer, ele pode ser sim um auxílio para a vida, né? E que bom a gente poder viver com o prazer de ser humano. Agora, o que a gente precisa, na verdade? Elevar o nosso nível de prazer, os tipos de prazer que temos. Lembra que eu falei das 3 camadas? A gente tem essa experiência humana sensível, que é a experiência do corpo, a experiência psicológica e mental, e a nossa experiência interna, mais profunda. Então, a gente tem que buscar que esses prazeres sejam cada vez mais sublimados, cada vez mais profundos, cada vez mais elevados. Não só os prazeres próprios dos 5 sentidos, mas os prazeres próprios de uma mente, uma psique ordenada, que entende, e os prazeres próprios do nosso eu interior. Então, se a gente vai aprofundando isso cada vez mais, vai tendo uma vida completa, e o prazer é bom, ele não é um peso, não é ruim. Então, não é aquela ética de que não, né? De autoflagelo, de eu não posso ter prazer, não é isso. Mas é um prazer que tem um grau de razão, né? É deliberado também pela razão, para que a gente não possa ter excessos, né? É um grau de temperança, um grau de sobriedade, até no próprio prazer. Olha, a identidade é um dos problemas mais fundamentais da filosofia, né? Quem somos, né? E essa pergunta, quem somos como nação, né? É uma pergunta fundamental. Eu só teria como uma sugestão para você, como uma possibilidade, que existem várias camadas de identidade, né? Que foi o que eu falava. Existe a nossa identidade cultural, da música que a gente gosta, das roupas que a gente veste. Como existem também práticas nossas que a gente faz para a gente ser mais a gente mesmo, né? Então, uma virtude, por exemplo, de um povo pode ser a virtude da alegria, que ajuda mais ele a ser ele mesmo.
A minha sugestão seria, para ao invés de focar tanto simplesmente nessas coisas externas, da música e da dança, que às vezes ajudam a construir uma identidade, mas nesses elementos muito mais profundos, que falam de valores, que falam de sentido de vida, que falam dessa cosmovisão, que ajudam na realidade, qualquer povo, na verdade, a viver mais quem ele é, de forma mais autêntica. E eu falo isso porque, refletindo um pouco sobre esse tema, para mim me chamou muito a atenção essa questão de como é diferente, né, essa forma de abordagem da filosofia do Oriente e do Ocidente. A gente vai ver as escolas de filosofia orientais, de forma geral, elas são muito diretas, né? Vive o seu Atma, esquece o que é e segue adiante, né? E a gente aqui fica filosofando, buscando as mesmas coisas. Agora, o que acontece? Cada um tem uma forma distinta de chegar ao mesmo mistério, que é o mistério da própria consciência. E da mesma forma como cada povo tem o seu caminho mais próprio, a gente deveria se ocupar para ver o que é próprio daquele povo, para que ele descubra essa sua identidade mais profunda de valores e virtudes, e não simplesmente uma identidade social externa, de papéis que as pessoas cumprem. Às vezes a gente foca muito nessa coisa de uma identidade, em alguns países que tem muito migrante, é muito isso, né? Sou mexicana, americana, né, hispano, não sei o quê, isso é muito superficial, né? Quem somos, na verdade, vai muito além disso, são coisas muito mais profundas. E às vezes a gente gasta tempo demais pensando em coisas muito superficiais. E são teses e teses, e tratados, e livros, para falar de fenômenos sociais que têm um valor, na verdade, cultural, mas que não tem um valor, se você olhar de verdade, para conectar o homem com ele mesmo. E às vezes a gente deveria se preocupar mais com aquilo que conecta o homem com ele mesmo. Seja do ponto de vista cultural, em qualquer grau de análise que fosse. Porque a gente olha muito para a superfície, muito para a perfumaria das sociedades e dos fenômenos, e a gente olha muito pouco para a essência daquilo que é. Né? E aí, para a gente olhar para isso de uma forma mais profunda, a gente deveria se perguntar o que é que nos conecta, o que é que faz sentido para mim na minha jornada de vida, o que faz sentido na minha sociedade. E a gente vai ver que a gente vive numa sociedade muito desconectada, na verdade, onde essas coisas estão perdidas. E aí, quando a gente faz tese de doutorado, mestrado, qualquer que seja, a gente reproduz a mesma superficialidade de falar em fenômenos sociais, econômicos, externos, que falam um pouco sobre a alma do homem. Então, eu acho que uma boa forma de olhar para a identidade é olhar o que faz com que aquele povo conecte ele mesmo com a alma dele, com aquilo que é mais real, com